Eu estou aqui ao lado da arquiteta Maria Augusta Bittencourt. Ela que acabou de fazer um mestrado dela em arquitetura e cidades, com um tema super bacana que está em alta. E hoje tem muita gente falando que é sobre a neuroarquitetura. A neurociência é um estudo já que está por aí há pouco tempo, que é o estudo do comportamento do cérebro. E é claro que ela tem as suas variáveis, entre elas, dentro da arquitetura também. E eu convidei a Maria Augusta justamente para a gente falar sobre esse assunto, como que a neuroarquitetura ela pode influenciar nos espaços. Eu sei que esse é um assunto muito amplo, mas vou tentar aqui restringir um pouco mais para a gente poder entender sobre esse assunto que eu gosto muito e eu estou achando muito interessante a gente conversar sobre ele. Guta, me conta, como é que é a influência da neuroarquitetura? Olha, para mim, assim, o primeiro desafio começou quando eu já sou formada há quase 20 anos, e eu resolvi voltar a estudar. E aí entrei, então, no mestrado, na Universidade de Vila Velha, e fui apresentada a neurociência, que para mim, assim, realmente foi uma novidade. E também estava iniciando os estudos com a minha professora, que depois veio a ser minha orientadora, Melissa. E aí foi um desafio, inicialmente, entender o tema, entender todo esse processo, criar uma metodologia específica e desenvolver isso de forma também positiva e aplicada à nossa cidade, que foi, no caso, ao urbanismo da cidade de Vitória. E aí surgiu até um livro, gente. Exato. Através desse estudo, dessas pesquisas, enfim, de tudo isso que aconteceu, a Guta agora vai lançar um livro falando sobre esse assunto, como que a neurociência aplicada aos espaços urbanos pode influenciar também na vida das pessoas. Fala um pouquinho do seu livro. Isso, então, a gente vai estar publicando exatamente a minha dissertação, Então, foi um estudo que a gente fez aqui na Reta da Penha. Então, ele é um livro de consulta, assim, ele é um livro técnico, mas ele é um livro também que para o estudante ou para a pessoa que quer iniciar o entendimento do que é neurociência, ele tem toda essa metodologia que abraça todo esse entendimento. Por exemplo, uma coisa como que nós, seres humanos inteligentes, pensamos, a gente imagina que as nossas decisões elas são tomadas de forma consciente. A neurociência ela veio provar que, na verdade, mais de 90% das nossas decisões elas são tomadas pelo nosso inconsciente. Emoção, sentimento, sensações, experiências anteriores, memórias, tudo isso influencia a nossa decisão. Então a gente veio a tentar entender exatamente por que. Às vezes a gente fala assim, mas a gente não entende por que aquela pessoa tem acesso a tudo, mas ela não tem uma produtividade tão grande no escritório, por exemplo. E aí você começa a analisar aquele espaço e você começa a perceber que tem vários pontos distratores de atenção, ou ruído, ou cor, ou dinâmica, ou proporção. Enfim, várias coisas que estão influenciando na produtividade daquela pessoa que não são obrigatoriamente erros. Não são erros projetuais, ele está em um ambiente saudável, mas para uma pessoa que não tem esse conhecimento, que não teve acesso a esses estudos que mostram essas vertentes, ela acaba no que ela não percebe. Então é tão importante por isso, porque ele muda a forma que o arquiteto ele visualiza o próprio projeto. Agora a gente fala, quando você falou da iluminação, você falou da cor, são subdivisões da neuroarquitetura. Mas o quê? Olha, por exemplo, um estudo que está muito forte, que é a questão da biofilia, porque a gente ficou todo esse período da pandemia, a gente ficou em casa e a gente viu como que era fundamental sair de casa. E esse sair de casa é você colocar o pezinho na grama, é você andar, é você ir para uma praia, é você conseguir sair um pouquinho dentro daquelas quatro paredes, daquele teto e se conectar com o exterior. E quando a gente busca essa harmonia dentro do ambiente fechado, a gente busca exatamente se reconectar com a nossa essência. Isso é biofilia. Isso a biofilia também trata. E também pode ser pesquisado pela neurociência. Agora eu quero falar sobre iluminação, que eu acho que é um assunto muito bacana. Principalmente quando a gente fala de alguns espaços como clínicas, hospitais, escolas. Então, hoje, o que a gente consegue entender, os estudos, eles provam que, na verdade, não existe um modelo específico onde você vai aplicar todos os projetos e aquilo vai dar certo. Pelo contrário, cada vez mais a gente percebe que cada caso é um caso,
cada projeto ele tem que ser trabalhado de forma única e exclusiva. Olha só que bacana, tá vendo? Uma arquiteta que estuda a questão da neurociência, o comportamento lá do indivíduo em seus espaços, o comportamento do cérebro. Enfim, isso é muito importante para o desenvolvimento desses projetos e como ele vai resultar também no seu dia a dia. E isso é muito importante. Parabéns! Quero ir lá no seu lançamento do seu livro. É convidadíssimo. Depois a gente mostra aqui para você. E eu acho que esse assunto a gente tem como desdobrar ele daqui para frente. Eu te agradeço porque assim, hoje eu percebo que seria fundamental esse ser um tema que ele fizesse realmente parte da grade do curso de arquitetura. Como é importante a gente fundamentar as nossas escolhas. E a neurociência ela veio exatamente para isso, para fundamentar as escolhas do profissional.